Pelo Banco Master, Tá bom, bem, já. né? Opa, tá muito bom. O cara rasga custar para que passe por exames. Vinícius, que é neurocirurgião, já avisou que uma batida na cabeça com um corte, principalmente uma pessoa da idade do Bolsonaro, é importante que o exame seja feito imediatamente. Muito obrigado, Kátia. Marconi, tem muita risada com o corte do professor Olavo, onde ele dizia que condenar o Lula pelo triplex é o mesmo que condenar Lenin porque ele peida. O 9 dedos é o chefe do crime organizado na América Latina. E isso será desnudado e julgado. Amém. Mas o Capone não foi pego lá por invasão. Mas aí foi a técnica, né? Foi a técnica. Também, meu irmão. Se o Alexandre de Moraes for pego pelo Banco Master, Tá bom, bem, já. né? Opa, tá muito bom. O cara rasga a Constituição, comete uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades. Violação de direitos humanos. Ninguém faz nada. O que ele está fazendo com o Bolsonaro é uma violação de direitos humanos. Por isso que a Magnífico não deveria ter Isso saído. deixou isso muito claro, né? O ponto do professor Olavo é o seguinte: não é que você consiga condená-lo pelo crime de narcotráfico, mas ele precisa ser acusado por isso para que o imaginário entenda a gravidade dos crimes cometidos por ele. Porque você não condena ninguém com alto poder dentro do Estado, né? Dentro da máquina estatal, sem antes você conseguir quebrar a imagem dessa pessoa. Olha quanto tempo eles demoraram difamando o Bolsonaro até que conseguissem condená-lo. O trabalho que a imprensa fez em 2, 3 anos, mentindo durante o período da pandemia em relação ao Bolsonaro, era para preparar a destruição da imagem dele para poder condená-lo por qualquer outro crime que eles quisessem. Entende? Então, eles não conseguiram jogar o Bolsonaro nas cortes ou na corte por nenhum motivo que eles acusaram na pandemia. Mas eles começaram dizendo... Nada, nem joia, nem baleia, nem nada. Mas eles começaram dizendo genocida. E terminaram condenando o Bolsonaro por algo Que não existia. Não existiu. Então o que o Olavo está explicando é, primeiro você mostra o real crime daquela pessoa. E aí depois você consegue condená-lo de qualquer coisa. É que no caso do Lula, os comunistas, né, eles inventam o pior dos crimes em relação aos seus opositores. Depois eles vão lá e conseguem condenar aquela pessoa por qualquer coisa. Besteirinha. Janela de Overton, né? Flávio, Pinochet jogou água nos chavistas do Chile e a água os levou para o bueiro da história. Apenas cadeia nos revolucionários não funciona, pois sempre procuram ao ser libertos, voltar mais adiante para a cadeia. Sabe que o Olavo comentou muito sobre isso, né? Essa tensão entre o revolucionário, por ele ser um criminoso voraz, você mata ou prende, né? E o professor Olavo deixou bem claro que a melhor das opções é você criar uma elite intelectual no país que possa dominar meios de ação, onde essa sociedade veja esses revolucionários como escórias. O eterno desprezo é pior do que qualquer outra coisa que a melhor missão. Porque ele morto, ele é mártir. Ele preso, ele é vítima. Ele humilhado, ele não é ninguém. Mas para isso você tem que ter uma elite, né? Sim. Óbvio que no início você prende o criminoso no ato do crime, né? Mas o trabalho de longo prazo, ele tem que ser feito nessa esfera. Cara, ninguém dá ouvidos a um estuprador. Não. Porque todo mundo fala o que ele é. Ninguém maqueia as palavras utilizadas. Então, ninguém pega o estuprador e fala assim: aquele cara ali é um cara que usa de modo indevido o órgão sexual em outro órgão sexual de crianças menores de idade. Ninguém atenua. Todo mundo fala estupro. Pronto, acabou. Ninguém atenua o que ele faz, entendeu? Então a gente tem que começar a não atenuar as descrições que nós somos capazes de fazer em relação aos revolucionários. Alexandre de Moraes, torturador. Não é figura de linguagem. E aí dá razões a isso, explicar. Mas isso tem que ficar, assim, popularizado. As pessoas precisam saber. Alexandre de Moraes é um torturador. O Lula, ele é chefe de narcotráfico. Isso tem que ser dito de maneira assim, simples, direta, sem invenção. Isso não é a palavra de emoção, sentimento. Tô com raiva, chama o Lula disso. Tô com raiva, chama o Bolsonaro disso. Não, isso aí vocês deixam pro Nicolas, que me chamou de mendigo Pix, né? Quando você começa a usar categorias que não existem, é pura raiva. Não é descrição de atos. Você tem que fazer descrição de atos. Os criminosos, eles precisam ser categorizados pelas suas ações.
Tinha esquerdista aqui que ficou boladão. Mas o Bozo é a favor de ditadura, canalhas, vagabundos. Aí ele botou assim, e vocês precisam ser chamados de quê? Aí eu explico pra ele, é o Romarinho aqui, esquerdista que entrou no teatro. Você não pode me chamar de irmão e amigo. Pronto. Isso é um fato. O que você gosta, eu não gosto. O que você faz, eu não faço. Então você se olha no espelho e simplesmente diga qualquer coisa que você quiser. Desde que você entenda que eu e você não fazemos as mesmas coisas. E certamente também não faça as mesmas coisas que a sua mãe. Pô, você é muito bonzinho, Alan. Tô decepcionado. Tem que chamar de filho da puta. É claro, pô. É claro. Mas chamou, pô. É porque tem as crianças assistindo. Aí o Alan tá pegando leve ultimamente. É. Vamos lá. Volta. Acho que aquele aí não tinha ido, não. Sucesso online. O plano de matar o Bolsonaro está voando. O Bolsonaro caiu na cela. E conforme foi relatado por Michele, o atendimento foi na velocidade -10. É isso mesmo. Gente podre. Cara, o tempo é que me espantou. Porque se ele caiu de madrugada e as visitas só podem acontecer às 9 da manhã, significa que só às 9 da manhã que... O Carlos encontrou ele com uma hematoma no rosto, com os pés sangrando. Padai. Boa tarde, meninos. A grande verdade é que nós, como povo, somos uns bostas. Que inveja das mulheres iranianas queimando véus. Povo lutando contra a tirania. Até quando esse desgraçado psicopata vai ficar fazendo o que quer? Não, e o interessante é assim, eles realmente estão apostando a vida nessas manifestações no Irã. Não é figura de linguagem, não é brincadeira. Você tem ali uma das repressões mais violentas que existe hoje no mundo. É o regime iraniano. Então é um exemplo mesmo, viu, Dai? É um exemplo mesmo para nós. Obrigado. Mas eu insisto em dizer, né, que óbvio que não existe culpa coletiva, né? Mas eu insisto em dizer, o povo brasileiro é um povo que precisa de informação. Não é um povo moralmente ruim, não é um povo moralmente preguiçoso. Ele precisa de informação. Pô, uma vez a gente perguntou aqui, cara, no chat, galera que nos segue, quem aqui sabe o problema da CLT? Um monte de gente respondeu, não sei. Ou seja, o problema é que o nosso povo, quando eu falo nosso povo, eu tô falando do teu primo, meu primo, teu parente, teu amigo, teu vizinho, o cara que mora perto da tua casa, mora perto do trabalho. Essas pessoas, elas não têm informação. Concordo. Elas não têm. Ah, mas tá na internet. Cara, convenhamos. O mundo é uma competição de foco. E essa informação não está relacionada a nem a classe social, nem a classe intelectual. Exato. Se você, eu, obviamente, por ser médico, convivo no meio médico ele é completamente alienado e afastado do que são pautas ali de discussão internacionais hoje em dia. Ao ponto da gente ver o que aconteceu na época da pandemia. Na época da pandemia é assustador, mas o médico, ele não age por conhecimento profundo, muitas vezes, ele age por uma voz dominante. Se a voz dominante está orientando que você tem que usar 2 máscaras, ele vai usar 2 máscaras. Mas ele aprendeu que 2 máscaras cirúrgicas não adianta para nada nenhuma, nem 2, nem 3, muito menos. Não, mas aí estão falando que 2 máscaras adianta. Então, eu vou recomendar também. Então, apesar de eu ter completa ciência de que é absolutamente inútil, eu vou fazer. Exatamente. E isso vale para qualquer uma das ações. No distanciamento social, você pode distanciar social porque isso é bom, vai parar com a pandemia. E aí o cara estudava e não via nenhum substrato científico que desse suporte. Mas a voz dominante está falando que vale a pena. Então, vale a pena e você encara e coloca aquela camisa e vira um defensor de afastamento social e assim por diante. É inacreditável isso, né? Aquela fase ali, eu fiquei muito impressionado de ver um monte de médico aceitando, assim, a gente... revogação da autonomia da liberdade médica. Não, pô, o cara fez medicina, meu irmão. Né? Ele passou numa faculdade difícil, estudou pra caralho, é um cara inteligente, obviamente. Sim. Então eu acho que o que o Alan falou fecha completamente, né, o ciclo. Não é inteligência, não é moral. O povo brasileiro é predominantemente trabalhador, crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é a realidade, é a foto do Brasil. São pessoas inteligentes que têm fé, mas que falta informação. Quando a gente traz a informação, a coisa muda. Por isso que às vezes a gente precisa falar umas coisas que são meio chocantes, assim, meio, né? Aparentemente complexas, a gente tem que jogar e deixar o negócio fervilhar, né? Fermentar na cabeça do povo para surgir.
O game diário aqui, ele botou assim, não, eu discordo, o povo brasileiro é altamente imoral. Ele tem uma certa razão quando ele tá falando desse negócio de festa de... O carioca, né? Aquela exportação, não, é sério, aquela exportação do pode funk. falar, nós somos só 3 aqui, tá tranquilo. A exportação E do concordamos. A gente tá em minoria. Concordamos com você. Só que massa, a natureza da massa é ser medíocre. A massa nunca é virtuosa ou obstinada no vício. Né? Ela não é viciosa e nem virtuosa. Ela é Maria vai com as outras. Né? Medíocre de médio mesmo, mediano. Isso, né? mediano. E o que você falou é verdade. Sem uma classe falante melhor, ninguém vai para frente. Não. E a estrutura de nação no Brasil, ela é predatória. É uma estrutura predatória. Você não tem como planejar 5 anos de vida. Não. No Brasil, se você planejar 5 anos de vida, vida pessoal, não tô falando de vida de negócios, não. Tudo muda em 1 ano. Sim. Entendeu? Então você aprende a sobreviver. É faca no dente, entendeu? E aí você não olha mais ninguém. Cada um e aí, por si. óbvio, isso gera... A gente tava cada um por si. isso no carro. Cada um por si. É. E aí o cara vai pra política, ele leva o mesmo hábito. É cada um por si. Ele vai pra medicina, é cada um por si. Ele vai pra igreja, é cada um por si. Ele vira padre, é cada um por si. Ele vira pastor, é cada um por si. Ele vai fazer trabalho voluntário, é cada um por si. Não importa onde ele vá, né, ele aprende... Ele saiu de casa, né, os divórcios, os maridos que abandonam as casas, as famílias que são destruídas da noite pro dia, os filhos ficam à mercê. É tudo cada um por si. Tem aquele aumento de destruição do tecido social, é uma só coisa, é cada um por si. E é lógico, essa estrutura predatória brasileira, ela vem da própria estrutura de Estado. Enfim, daí daria horas de bate-papo. Quem poderia emitir uma liminar para que um idoso em tratamento hospitalar não volte para a solitária em que ele está? Alguém do STF? Eu não perdoo a omissão do Mendonça e do Cássio Nunes de não querer meter o dedo nisso. Tecnicamente já não tá na mão. Tá na mão da execução. Tecnicamente eles Mas nem não que seja moralmente, abrir a boca, Não. entendeu? Chegar e falar assim, olha, eu acho um absurdo isso está sendo feito. Concordo com você. Entendeu? Tecnicamente a gente O silêncio silêncio é foda, cara. criminoso. Tá louco. Concordo. Obrigado, Elwin. E o bombeiro Ivaldo. Houve uma enchente onde minha filha Agatha perdeu tudo em sua residência. O então professor Paulo Bilinski, do curso Estratégia, que nem era deputado ainda, fez uma campanha virtual para ajudar minha filha, onde ela pode renovar sua casa. Obrigado. Eu lembro desse caso, cara. Que legal. E ela estudava para concurso e a gente estava acompanhando, né, as enchentes e tal. E pô, quem estuda para concurso, cara, tá fudido na maioria das vezes. E ela mandou no Instagram e tal, falou, ó, professor, perdi tudo e tal, eu só quero continuar a estudar, né? E aí a gente mobilizou uma galera, conseguiu, né, levantar uma grana e ajudar. Eu lembro da Agatha. Que maravilha. Deus abençoe. E ontem aqui a Timeline divulgou a vaquinha com o professor Sidney Silveira. Ultrapassou a meta. Graças a Deus, para a cirurgia do coração dele. O brasileiro é bom, cara. Por isso que eu tô falando, é um povo que precisa de informação, não é? É isso mesmo. Porque, cara, num país como o Brasil, você encontrar pessoas que querem ajudar, doar e socorrer os outros necessitados, pô, a gente tem que lembrar que é o país do Lula, do PT, de 20 anos de PT quase, entendeu? É o país de FHC, Lula, Temer, Alexandre de Moraes, onde vender picolé é um risco. 30. E deixa eu mandar um abraço mais uma vez ao Mário, que é segurança de um condomínio lá em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. E aí a foto do Mário, ele está sempre acompanhando, atento ao trabalho, mas sempre acompanhando a timeline. Um olho no peixe, outro no gato. Grande abraço pro Mário. Eu queria dar uma resposta. 7,60 o trem do Rio de Janeiro. Cara, é primeira classe, né? Quase o mesmo valor do metrô. Ó, eu queria dar uma resposta aqui pro Desjardins. Ele é bem recente, né? Ele fez 2 comentários aqui na nossa live. Mas pelo jeito que ele escreveu, me parece alguém sincero, perdido, mas sincero. Ele botou assim: a direita brasileira é uma vergonha entreguista de Estados Unidos e Israel. Eu votei no Bolsonaro, acreditei na direita, mas hoje vejo que a melhor opção é não acreditar em políticos, são todos fantoches. Então, o que acontece, Desjardins? Eu vi aqui que você é realmente do bairro Jardins, ou do bairro Jardim São Paulo, você é de São Paulo. Mano, papo reto aqui, tá? Papo reto. Você falar de soberania com aleijado, manco e leproso ao mesmo tempo é loucura.
O Brasil não tem como ficar falando de soberania na situação em que ele se encontra. As nossas polícias não podem prender bandidos, porque o legislativo, de tempos outrora, passou uma cacetada de lei que esses deputados que estão aqui agora estão tentando tirar, mas é um sacrifício assim, hercúleo para poder mudar as leis pró-bandido que fazem com que o judiciário brasileiro lave as mãos e fale assim, não é minha culpa. Então essa é a polícia que tem hoje no país. O empresário não pode investir, não pode fazer nada, porque se ele vender picolé e ele conseguir faturar um pouco mais de 8 mil reais por mês, ele sai de MEI. 8 mil reais por mês. Tô falando lucro não, hein? Tô falando de lucro não. Faturamento. O cara vendeu 8 mil reais de picolé. Aí vamos dizer que ele tem de lucro ali 2 mil. Foda-se. Você saiu de MEI. Acabou. A vida acaba. Aí você tem. E nunca mais pode voltar. E nunca mais pode voltar. Entendeu? Então se tu. Agora só tô faturando 1.000, foda-se também. Então assim, eu posso listar aqui as número de barreiras. Eu chamo de piroca que entrou no cu. Porque, não, agora é superchat, é mais tranquilo. O número de pirocas que entraram no nosso cu, acumulativamente, que pra virar e falar assim, sou entreguista de Estados Unidos e Israel. Irmão, na boa, vira pra galera da favela, pergunta pra eles se eles não querem ser colônia dos Estados Unidos. Opa, vira pra mim, porra, irmão. Vira pra mim, meter essa moral, meter essa aqui pra mim, cara. Ah, não, que a direita é entreguista. Irmão, desculpa, eu vi que teu comentário é sinceraço. O meu também vai ser sinceraço aqui. Entreguista de cu é rola. Esse argumento aí é argumento de DCE, entendeu? De faculdadezinha de maconheiro. Não tô dizendo que é o teu caso. Mas assim, colocar isso na tua cabeça. Tira enquanto é tempo. Meu amigo, eu sei que você quer ganhar dinheiro, ter uma renda extra, todo mundo quer. Mas eu falo de trabalhar de forma honesta. E você só precisa